Paz e graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. A quem tem derramado graça na nossa vida e nos dado a oportunidade de estarmos juntos com mais um momento com Deus. Momento qual estamos aqui por mais uma oportunidade, louvado seja o nome do Senhor, de engrandecer seu santo nome, falando do teu amor, da tua grandeza, da tua fidelidade e das tuas misericórdias que se renovam a cada dia. Louvado seja o nome do Senhor, em tempo e fora de tempo, pregoar o Evangelho e onde quer que chegue, aleluia, a palavra do Senhor, que venha para edificação, para transformação, aleluia, esse crescimento. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. A palavra do Senhor vai nos dizer hoje, que fica lá, né, em 1 Samuel 15, 1 Samuel 15, né, a partir do 22, que a desobediência não agrada ao Senhor. O Senhor enviou Samuel para que desse uma ordem a Saul, para que ele fizesse, né, com que ele fosse até Amaleque e ali destruísse tudo que estivesse naquele local. E Saul desobedeceu a Deus, não fazendo aquilo que Deus mandou, porque quem nos conhece, quem não conhece nosso coração é Deus. Quem conhece os nossos princípios é Deus. Foi Ele que nos fez. É totalmente diferente de Jonas. Deus enviou Jonas para poder pregar para aquele povo, né? E Jonas não foi, tentou se desviar. Mas aqui em Saul, Deus manda que ele vá e destrua tudo, porque ele sabe que aquele povo era pecador, era um povo violento. E Saul desobedeceu a Deus. E Deus não se agradou da desobediência do Senhor, como Deus não tem se agradado com a minha e a sua desobediência, irmão. Porque quando Ele manda, Ele garante. Quando Ele diz vá, porque Ele já sabe de tudo que vai acontecer. Então a palavra do Senhor vai nos dizer aqui, a partir do 22, né, 1 Samuel 22 diz assim: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor dado prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiro. Porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a iniquidade e idolatria. Portanto, tu rejeitaste a palavra do Senhor, e ele também te rejeitou a ti, para que não seja rei. Saul disse, e disse Saul a Samuel: pequei, porquanto tenho transgredido a ordem do Senhor e a tua palavra, porque temi ao povo e dei ouvido à sua voz. Ele preferiu dar voz ao povo, mas não deu a voz a Deus, porque quem ungiu ele foi Samuel, mas porque Deus o enviou Samuel para poder ungir ele. Quem ungiu foi o homem, mas foi Deus que preparou para que ele fosse ungido e pudesse se tornar rei e tomar conta daquele povo de Deus, né? Mas com o tempo ele começou a não ouvir mais a voz de Deus, não fazer aquilo que Deus mandava, que achava que já estava no alto, no auge, achando que ele já podia fazer todas as coisas acontecer. Não é diferente hoje, meu Pai. Tem servo de Deus que já acha que já é mais do que o Senhor, que ele conhece, que ele sabe, mas ele não sabe nem conhece nada, porque quem conhece e sabe tudo é Deus. O que é importante para mim e você é a obediência ao Senhor.
ouvir a voz de Deus e seguir o caminho. É melhor obedecer do que remediar. E foi o que Deus fez. Tirou o poder que ele tinha. Rejeitou ele como rei. E aí enviou Samuel para que ungisse um novo rei em nome de Jesus, né, pastora? Verdade. Amém? Amém. Verdadeiramente a obediência, aleluias, né? É um dos requisitos, aleluia, para que nós possamos ser abençoados por Deus. Né? Que como diz a palavra, né? Não é holocausto nem sacrifício. Que não adianta, aleluia, nos sacrificar, né? Apresentar Ele e não obedecer àquele que nós estamos verdadeiramente nos sacrificando. Então, sacrifício de tolo, mas obedecer é melhor do que sacrificar, porque obediência a gente está fazendo a vontade do Senhor. Então, a palavra quer dizer o quê? Não adianta fazer um sacrifício e estar fazendo coisas que não agradam a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a todo tempo o Senhor tem despertado o seu povo para a obediência. Louvado seja o nome do Senhor. Como disse Saul a Samuel, antes de ouvido a voz do Senhor. Então, de tudo temos que dar ouvido à voz de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. É verdade. Porque Ele é fiel. É verdade. Ele é justo. Ele é verdadeiro. Ele vela, aleluias, né? Com a palavra dele. Então, Ele se alegra, aleluia, quando nós lhe obedecemos a voz dele. Louvado seja o nome do Senhor. É como diz a palavra, né? Não endureceis os corações quando ouvir a voz do Espírito Santo, porque é Ele que nos direciona. É Ele, aleluias, louvado seja o nome do Senhor, que fala conosco se estamos fazendo alguma coisa, saindo, aleluias, da direção a qual o Senhor nos colocou. O Espírito nos adverte, mas muitas das vezes o homem, aleluias, natural, não entende a escolha concernente espiritual. Então, muitas das vezes, o homem, aleluias, ele não ouve aquilo que Deus estabelece. Louvado seja o nome do Senhor. E foi o que aconteceu com Saul, né? Por ele ter o poder que ele tinha, ele usou daquele poder, mas sabendo ele que existia o dono do poder, que antes de ele obter aquele poder, tinha aquele que estabeleceu o poder a ele. É isso que nós temos que entender nos dias de hoje. Ele nos dá poder, aleluias, para que nós possamos usar. Mas nós sabemos que tem um dono. Esse poder que é nos dado, verdadeiramente é nos emprestado, para que nós venhamos usar, mas usar com sabedoria. Mas aquele que dá é o mesmo que está ali, aleluia, que estabelece, mas nós temos que respeitar ele, obedecer a ele. Já pensou? Deus delega uma autoridade, então a pessoa recebe aquela autoridade, então sai fazendo tudo o que quer, nem consulta mais a Deus. Não, a autoridade é minha, eu faço dela o que eu quero, então nem a Deus ouve mais, não é desse jeito. Saul continuou sendo rei, mas perdeu o que Deus tinha dado a ele, o Espírito Santo. E aí ele se perdeu no reinado até se suicidar. Não suportou, né? Não suportou. Mas vamos ser obedientes ao Senhor. Eu profetizo nesta hora, aleluia, o espírito de ousadia, o espírito de autoridade nas nossas vidas, que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor, nesta hora, que o Senhor estabeleça, Pai, nas nossas vidas, que o Senhor nos abençoe, Senhor, cinge os nossos ouvidos para poder estar sensível, para ouvir a voz do Teu Espírito, Pai, para ser obediente a Ti, Deus. Pai, toma a nação nas Tuas mãos, vai de encontro àqueles que estão nos hospitais, em nome de Jesus.
Que a graça do Senhor esteja na vida de cada um de nós. Amém. E até Breve.